Vamos falar agora sobre aqueles padrinhos políticos, governadores que subiram no palanque, que pediram voto, que entraram na campanha de cabeça. E não foram poucos, né, Pedro? Não, Carol, e em alguns lugares os governadores fizeram diferença, tiveram um peso mais importante do que o presidente ou o ex-presidente Lula e Bolsonaro. A gente tem uma tela que mostra exatamente quais são esses governadores que conseguiram eleger os seus pupilos, os seus afiliados, os seus apadrinhados. Então, temos aqui uma vitória retumbante de Tarcísio de Freitas em São Paulo, que apoiou e levou no braço, ali no cangote. Eu te dou a mão e vem comigo. Te dou a mão e vem comigo, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Aqui uma vitória, inclusive, de Tarcísio em relação a Jair Bolsonaro, que não se engajou na campanha, que protagonizou algumas cenas que claramente mostraram pouca aproximação entre ele e o candidato apoiado por ele, que inclusive teve um vice do PL, o Coronel Melo Araújo. Então, Tarcísio sai dessa eleição maior do que entrou, porque é a primeira eleição em que ele de fato disputa como sendo um cabo eleitoral de alguém. Ronaldo Caiado vence Jair Bolsonaro, também lá em Goiânia, porque conseguiu derrotar o candidato apoiado por Bolsonaro com o Sandro Mabel, que foi o escolhido por ele. União Brasil versus PL também, mais um governador que acabou se saindo bem. O Caiado é um dos governadores que tem maior aprovação do Brasil, então era esperado que lá no território dele ele conseguisse avançar. Falamos agora há pouco aqui com o Igor Normando, que foi escolhido e eleito com a ajuda do Helder Barbalho, governador do Pará, que também teve a sua força importante, porque o Igor era uma pessoa sem muito conhecimento da população de Belém, da população paraense, tinha sido secretário, mas ainda assim numa pasta mais secundária, não tinha tido essa projeção toda e foi escolhido pelo Helder Barbalho. Ratinho Júnior consegue eleger o candidato do seu partido lá no Paraná, em Curitiba, Eduardo Pimentel, que era o vice do Greca, Rafael Greca, que agora sai da prefeitura porque cumpriu os 2 mandatos e aí assume a prefeitura com o apoio do governador. Aliás, a imagem dos dois se encontrando depois da vitória na casa de Pimentel, dá um abraço no Ratinho, é realmente importante o apoio que ele recebeu. E Eumano de Freitas aqui conseguindo eleger o Evandro Leitão, prefeito de Fortaleza. O governador do Ceará também teve uma participação importante na disputa, porque é um político que também assumiu essa função executiva pela primeira vez. O Eumano de Freitas também sai de uma função de secretário para virar governador do estado com toda essa força, com todo esse recall do PT lá no Ceará, Carol. Para esses governadores, essa eleição serve de um termômetro, certo, Pedro? Uma avaliação antecipada do que pode acontecer nas próximas eleições, a depender do futuro que eles vão trilhar, né? Exatamente. Se a gente olhar do ponto de vista eleitoral, a gente tem aqui 3 governadores que têm já um histórico reeleição, devem ter uma outra função. Já não podem mais se reeleger como governadores. Em 2026, né? O Caiado, o Helder e o Ratinho. Eumano e Tarcísio, que estão começando agora essa função como governadores, têm vidas diferentes, porque Eumano provavelmente deve tentar a reeleição como governador do Ceará. Não é um quadro que teria a possibilidade de um PT de ganhar uma outra função, se conseguir de fato ter um bom desempenho no governo. Mas o Tarcísio de Freitas é a aposta de muita gente como grande alternativa para Jair Bolsonaro no caso da manutenção da inelegibilidade dele em 2026. Inclusive, tem um cabo eleitoral aqui para poder defender Tarcísio presidente em 2026. Que é o prefeito de São Paulo. Dentro de um grande quebra-cabeça de peças, é alguém que tem ali o seu peso político também para influenciar isso dentro do MDB, inclusive. Mas foi interessante, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro veio a São Paulo nessa reta final aí para o segundo turno das eleições. Ele chegou a ser questionado quem seria o candidato de Bolsonaro em 2026, já que ele está inelegível, e ele desconversou. Ao lado de Tarcísio de Freitas, não se refere ao governador como uma possibilidade. É isso, porque há uma questão de respeito, há uma questão de evitar algumas falas durante a campanha eleitoral, mas nada impede que Ricardo Nunes defenda, por exemplo, Tarcísio de Freitas como presidente do país, agora que ele já conseguiu ganhar a eleição, agora que ele tem 4 anos pela frente, não deve deixar o cargo para tentar nenhuma outra função. Ricardo Nunes deve permanecer os 4 anos como prefeito de São Paulo. Então, de fato, abre essa possibilidade para que ele tenha mais liberdade política até para poder defender essa tese agora que foi eleito. E é bastante emblemático isso, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro, algumas pessoas ali da campanha disseram:
Bolsonaro apostou no cavalo errado. Achou que o Pablo Marçal pudesse superar o Ricardo Nunes no primeiro turno e avançar para ser prefeito de São Paulo no segundo turno. Por isso, talvez não tenha colocado tanta força em Ricardo Nunes. Mas mesmo no segundo turno, esse engajamento não saiu como esperado. Então, Tarcísio sai vitorioso contra essa falta de vontade, essa falta de esforço de Jair Bolsonaro, assim como aqui outras vitórias contra Jair Bolsonaro. Bolsonaro apostou no adversário de Mabel em Goiânia, Bolsonaro apostou no adversário de Normando no Belém do Pará, apostou no adversário do Pimentel lá em Curitiba e apostou no adversário do Leitão lá em Fortaleza. Então, a força dos governadores aqui, ela fica clara porque ela é uma força dos governadores ante o ex-presidente Jair Bolsonaro também. É também uma leitura de poder local, né, Pedro? Essa Sim. Conversa com a população das capitais, ela se torna muito mais efetiva quando você tem uma figura como o governador do estado articulando numa campanha eleitoral.